Graça e paz. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra em Romanos capítulo 6. Vamos voltar novamente a este capítulo e vamos meditar nele. Tem texto que a gente tem que voltar sempre nele. E Romanos 6 é um desses textos que precisamos voltar sempre. Ele trata de algo muito importante, da libertação do pecado e de uma vida de santidade. Eu acho que a grande enrascada do ser humano é o pecado. A grande enrascada do homem de qualquer idade é o pecado. Tanto é que Jesus Cristo veio a este mundo justamente para nos libertar do pecado. Jesus é aquele que salva o seu povo dos seus pecados. E no capítulo 6 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve detalhadamente a vitória que temos em Cristo sobre o pecado e também uma vida de santidade. Trata-se de uma vitória determinante, definitiva e categórica. É uma vitória tão categórica, irmãos, que não se admite controvérsias acerca do que foi feito e dito. É o que se vê em Romanos capítulo 6. Eu vou ler aqui alguns versículos deste capítulo e depois, então, o irmão vai nos ajudar com as outras leituras. Você está com a palavra de Deus, com as escrituras abertas aí, importante, e você acompanha agora. Romanos 6, o verso 1 e 2, eu vou ler aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você vê, aqui tem vitória. Romanos 6, o versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído em nós, para que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 11. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas paixões. Versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 15. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Versículo 17. Mas graças a Deus
que tendo sido servos do pecado, preste bem atenção, tendo sido, não é mais, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. A forma da doutrina que foi entregue é exatamente o que você vai ler no capítulo 6 de Romanos e capítulos anteriores. Versículo 18. E libertados do pecado. Preste bem atenção aqui, irmãos. E libertados do pecado. Já está liberto. Fostes feitos servos da justiça. Não dá para ser servo da justiça e ao mesmo tempo servo do pecado. Então é preciso libertar do pecado para ser servo da justiça. Versículo 22. Mas agora, libertados do pecado. Você vê? Preste bem atenção que está sempre mostrando uma libertação realizada já. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Que Deus, em sua graça imensa, nos ajude a compreender e a crer no que foi mostrado aqui para nós. Irmãos, não resta dúvida nenhuma de que há sim uma libertação real do pecado, uma vitória categórica sobre o pecado. Não vamos analisar todos estes versículos, mas vamos pensar alguns deles. E vamos começar pelo versículo base da nossa real libertação do pecado. Agora sim você pode ler o versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Sabendo isto que? O que? Que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Ele aqui é Cristo. Homem velho, o que é homem velho? O Eduardo estava perguntando há um tempo aí atrás para mim o que é homem velho, né? Homem velho não é uma idade avançada, mas uma natureza antiga e pecaminosa que reside em cada pessoa que nasce neste mundo. Ninguém escapa. É a velha natureza adâmica, caída no pecado. Não precisamos, irmãos, saber muitas coisas, mas precisamos fundamentalmente saber que o nosso homem velho foi com Cristo crucificado. Cristo levou o nosso homem velho com ele na cruz. Por quê? Porque aqui está dito, sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele. Por que você crê que o homem velho, de uma maneira bem especial, o meu homem velho foi crucificado com ele? Porque a palavra de Deus está dizendo. Aqui diz, sabendo isto, que o nosso homem velho, o nosso homem velho foi com ele crucificado. É a verdade absoluta da palavra de Deus. Como vencer o pecado na nossa vida? Como? A ira,
a paixão pecaminosa, a vontade própria, que é uma coisa terrível nas pessoas, esta tendência para o pecado. Como vencer tudo isto? Como? Para ficarmos livres do pecado e também não servi-lo mais, é preciso que este homem velho tenha sido crucificado, porque senão você não fica livre do pecado. Tem gente que toma até remédio para vencer o pecado. Vejo uma multidão de cristãos em dificuldade, porque estão lutando contra o pecado. Estão lutando. Mas na fonte do pecado não querem tocar. É aqui que está a questão. Estão lutando contra o pecado, mas na fonte do pecado não querem tocar. A fonte do pecado, irmãos, é o homem velho, ou velha natureza, se você preferir. A fonte do pecado é o velho homem. É o mesmo que chegarmos a um terreno cheio de tiririca. Você sabe o que é tiririca, como que é difícil de acabar com ela, é uma praga, e cortar do terreno a tiririca. O que vai acontecer? Vai nascer mais tiririca, ela vai brotar, porque ficou as raízes, as batatinhas profundas, e ela tem muitas, e vai brotar de novo. De que adianta combater pecados? Eu vejo que, infelizmente, se combate pecados, se ataca muito pecados, e não a fonte do pecado, que é o que vai resolver no caso da libertação da pessoa. Então, não adianta combater pecados. Não é esta a solução que vemos na palavra. A palavra de Deus é radical nesse ponto. A palavra não trata de pecados em si, não. Ela trata da fonte, da natureza. Precisa ser destruída a árvore do pecado. Precisa ser destruída. Não é nem cortar. Não é nem cortar, porque se você cortar uma árvore pelo tronco, também não resolve, porque ela pode brotar. É necessário ir às raízes, descer às raízes, e para retirar de lá. Mateus capítulo 15, versículo 13, Jesus colocou exatamente esta questão das raízes. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Você vê, tem que arrancar. É a proposta de Jesus e do Evangelho. A árvore maligna da velha natureza ou do velho homem tem que ser arrancada. Arrancar significa tirar pelas raízes. Quando você arranca as raízes de uma árvore, ela morre e não há mais possibilidade de brotar. Se você quer acabar com uma árvore, não adianta tirar apenas os seus frutos, mas é preciso arrancá-la pelas raízes. Se você acha que pode acabar com uma árvore apenas arrancando os seus frutos, você está equivocado e terá que repetir a colheita de frutos da sua árvore
todos os anos. A obra da cruz, irmãos, é matar pela raiz essa natureza, esse homem velho, para nunca mais brotar. E foi para isso que Jesus nos atraiu na cruz. Nele morremos, com ele ressuscitamos também, e agora Cristo vive em nós. Na morte com Cristo na cruz, ele erradicou a nossa velha natureza corrupta, o velho homem corrupto, pecaminoso. Na morte em Cristo, Deus acabou com o danado do velho homem. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu posso dizer, pela graça de Deus, que o meu velho homem foi crucificado, Deus acabou com ele. Graças a Deus. A nossa velha natureza foi crucificada, morta e destruída em Cristo. Irmãos, não ficou nenhuma raiz dela dentro daquele que crê. Não ficou. Os frutos do pecado não são mais produzidos em nós, mas só o fruto de Cristo, o fruto do Evangelho. Por isso que eu gosto tanto deste versículo. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo. Eu terminei, né? Jesus deu um fim total na minha vida pecaminosa na cruz. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Ainda temos o corpo abatido, que o Senhor o transformará num corpo igual ao dele na sua vida. Mas as raízes velhas já foram mortas e substituídas em nós pelas raízes de Cristo em nós. Morrendo em Cristo, perdemos a nossa vida pecadora, e pela nossa ressurreição com Cristo, não é apenas pela ressurreição de Cristo, mas pela nossa ressurreição com Cristo, ganhamos a sua vida, que eu digo sempre, vida justa e santa. E agora vou acrescentar, justa, santa e frutífera, a vida de Cristo em nós. A única esperança para o pecador é morrer e renascer em Cristo. Não tem outra, não há outra. Se não morrer agora em Cristo na cruz, terá que morrer depois, mas já é a segunda morte no lago de fogo. Então, irmãos, é importante crer a nossa morte, a nossa ressurreição em Cristo, porque quando eu creio a minha morte e ressurreição em Cristo, eu fico livre da minha velha natureza, coisa boa, né? Eu fico livre do velho homem, do meu velho homem corrupto, pecaminoso e danado, né? Graças a Deus. Irmãos, não temos que lutar contra o velho homem. Tem muita gente lutando contra o velho homem, lutando contra as tendências ao pecado que está dentro. Não adianta lutar contra o velho homem. Tem gente que pensa que pode vencer o velho homem com oração e abstinência. Não se vence velho homem assim. Eu quero dizer para vocês o seguinte: este velho homem é um gigante. Ele é um gigante invencível. Não tem como vencer o velho homem. A única arma
que pode vencer o velho homem é a cruz de Cristo. Nela Cristo nos crucificou com Ele, o velho homem. Na morte, fez morrer com Ele o nosso homem velho. É assim que se sai do velho homem e o velho homem sai de nós. É assim que nós vencemos. Não se alcançará vitória sobre o pecado sem primeiro tratar com a morte do velho homem. Não adianta, irmãos, tratar, atacar os pecados da humanidade sem antes tratar da fonte, tratar do velho homem da humanidade. Acabar com o velho homem não é tarefa nossa, tá? Acabar com o velho homem não é tarefa sua, não é tarefa nossa. Deus nunca ordenou que nós exterminássemos o nosso homem velho. Ele nunca pediu isso para nós. Essa é a tarefa de Cristo na cruz, por isso Ele veio. A palavra de Deus diz: foi com Ele crucificado. Aqui está, foi com Ele crucificado o nosso homem velho. Aqui não está dizendo que você tem que levar o velho homem à cruz. Deus não está pedindo isto. Aqui não foi dito que você tem que levar o seu velho homem à cruz. Não está dizendo para você crucificar o velho homem, para você matar o velho homem. A façanha de exterminar o velho homem não é sua. A crucificação do velho homem não é executada por nós. O texto é cristalino em dizer que o nosso homem velho foi com Ele crucificado. A crucificação do nosso homem velho já aconteceu. É matéria passada, já aconteceu. Para crucificar o homem velho, Cristo precisava ter o velho homem nele. Você está entendendo? Jesus veio para crucificar o velho homem e assim acabar com a produção toda desse danado. Agora, para Jesus crucificar o velho homem, ele tinha que ter o velho homem nele. E foi o que ele fez, não foi? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Estou aqui citando aqui uma versão aqui que diz assim: atrairei todos os homens a mim. Uma das maiores verdades do Evangelho, irmãos, é a atração. É Jesus nos atraindo a si na cruz. Verdade muito desconhecida no meio dos cristãos, infelizmente. Com a morte do velho homem, ficamos livres da servidão, porque Jesus colocou o velho homem nele e morreu. Ao morrer, levou o velho homem morrer, o velho homem da humanidade. E então ficamos livres do velho homem, não só livres do velho homem, mas também não precisamos mais servir ao pecado, porque Deus tratou com a fonte. A grande tragédia da humanidade, irmãos, em todas as gerações, tem sido a servidão ao pecado. Você fala muito sobre o pecado. Pois é, meu irmão, é que esta é a questão da humanidade, de todas as gerações, todas as épocas. A grande tragédia da humanidade, de todos os tempos, de todas as gerações, tem sido a servidão ao pecado. Agora, como podemos ser livres
dessa sina irreversível. Como? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Você vê, o velho homem foi crucificado, mas para que ele foi crucificado? Ele foi crucificado porque Deus precisava destruir a obra do pecado em você, o corpo do pecado em você, a obra do pecado tinha que ser desfeita. E não só isso, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Você vê, crucificação do velho homem, destruição do corpo do pecado, e agora você não precisa mais servir ao pecado. É o que está escrito aqui, de uma maneira bem nítida. Então, o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, e consequentemente não temos que servir mais ao pecado. Deus crucificou o nosso homem velho com Cristo para destruí-lo totalmente e assim nos levar a uma libertação real do pecado. A salvação de Deus é prioritariamente salvação do pecado. Não tem como falar de salvação sem falar da salvação do pecado. Tem gente que prega e não diz da salvação do pecado. Eu entendo que a salvação é do pecado, porque Jesus Cristo veio para nos salvar do pecado. Se Ele veio para nos salvar de outra coisa, então nem precisaria ter vindo, né? Mas Ele disse que Ele veio para salvar do pecado, veio para nos libertar do pecado. Então a salvação de Deus tem tudo a ver com a salvação do pecado, né? Mas não tem como Deus nos libertar do pecado deixando em nós o homem velho produtor de pecados. Irmãos, aqui está uma verdade tremenda. Não tem como. Deus, Ele veio para libertar do pecado, mas não tem como Deus nos libertar do pecado deixando vivo em nós o velho homem. Não tem jeito, não dá. O único processo de acabar com os pecados é aniquilando de vez o velho homem. E foi o que Deus fez na cruz. Deus já fez isso. Ele agora quer que consideremos a nossa morte com Cristo para o pecado. A solução não está em apenas tomarmos conhecimento da crucificação do nosso homem velho com Cristo na cruz, mas é necessário, irmãos, nos identificarmos com ela, com a crucificação, pela fé na palavra de Deus. Romanos 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Crendo se experimenta o fim do homem velho imediatamente. Se não crer, o homem velho continuará em você até ao inferno. Tudo o que Deus pede para você é considerar-se morto em Cristo. Você vê? A graça é assim. E até para considerar, Deus vai lhe dar graça para crer. Tudo que Deus pede é considerar-se morto em Cristo. Ele já fez toda a obra, Jesus já foi para a cruz, já morreu por nós, já nos fez morrer com Ele, e agora Ele pede para considerar o fato de que estamos mortos com Cristo na cruz. A crucificação do velho homem não é algo que temos que fazer, mas algo que temos que experimentar pela fé na palavra de Deus. Aqui está algo importante. A crucificação do velho homem não é algo que temos que fazer, mas algo que temos que experimentar pela fé na palavra de Deus que você acabou de ouvir. A crucificação do homem velho
foi executada por Cristo quando de sua crucificação. Cristo e o homem velho morreram no mesmo dia, a mesma morte, na mesma cruz. Então, a morte que Cristo morreu foi a nossa morte, a morte do nosso homem velho. Então, já que o seu velho homem foi crucificado com Cristo, creia que você está realmente crucificado com Cristo e fique livre dessa desgraça do velho homem, né? A infelicidade do ser humano é o velho homem e do mundo também. E a única maneira de não servir mais o pecado é tendo o velho homem crucificado com Cristo naquela cruz e crer, né? E crer. O pecado está vencido na experiência daquele que crê. O pecado está vencido na experiência daquele que crê sua crucificação. Você crê que o pecado está vencido na sua vida? Apenas pelo fato de você admitir pela fé, crer a sua crucificação com Cristo? Então, irmãos, o pecado está vencido na experiência daquele que crê, não porque ele tem algum poder próprio para vencer o pecado, mas porque crê sua morte com Cristo para o pecado. E porque Cristo, que venceu o pecado, venceu o diabo, a morte e todas as coisas, passa a viver dentro dele e o guarda do pecado, em todas as circunstâncias. A nossa morte com Cristo na cruz é a nossa vitória contra o velho homem e contra a prática do pecado. A vida de Cristo em nós nos dá a condição de sair de qualquer situação de pecado. É assim, a nossa morte com Cristo na cruz, a crucificação do velho homem, é também a nossa saída do pecado e o pecado de nós. Na ressurreição, ganhamos a vida de Cristo e o pecado continua aí no mundo, atuando como sempre atuou, e ele vai investir em você tudo que ele pode. O diabo, o pecado, vem todo mundo para investir em você, só que agora você tem a vida de Cristo que lhe dá a condição de sair de qualquer situação de pecado, qualquer uma. Então, na morte com Cristo, ficamos livres da natureza pecadora do velho homem. Morremos para o pecado e suas reivindicações, cobranças, assédios, tentações, seus enganos e atrativos. Morremos. A única maneira de não servir mais o pecado é através da nossa morte ou por meio da nossa morte com Cristo na cruz. Jesus Cristo venceu o pecado no mundo, venceu o pecado na cruz, venceu o pecado na ressurreição, e agora ele vive em mim a totalidade da sua vitória. Não é maravilhoso? Gracioso, né? Então, é assim que Deus quer, é assim que o Pai quer que você viva, liberto, totalmente liberto, liberto de tudo, liberto do diabo, liberto do mundo, liberto de você mesmo, da sua vontade própria, liberto da religião, liberto de tudo que não presta. É assim que Deus quer que você viva, liberto do pecado pela crucificação do velho homem. O pecado não pode se impor sobre uma pessoa morta em Cristo, tá? O pecado não pode
se impor sobre uma pessoa morta em Cristo. É o que eu entendo de Romanos 6,14. Se você quiser ler novamente. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Exatamente, o pecado não tem domínio. Ele não pode se impor sobre uma pessoa morta em Cristo, mas ele tem suas revanches. O pecado não pode se impor sobre uma pessoa crucificada com Cristo, mas o pecado tem suas revanches. O pecado insiste em prevalecer. Ele não larga do seu pé, não larga. Se é nova criatura, não larga mesmo. É terrível. Ele insiste o tempo todo. Ele tem as revanches. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia. Você vê? Aqui diz que o pecado está perto da gente. Ele está batendo, ele está insistindo, ele está mordendo. Ele vem com violência. É terrível a obra do pecado. Só que não está dentro de nós. Ele esteve, mas morremos, fomos libertos. Agora a obra do pecado é uma obra que exerce pressão de lá para cá, de fora, é externa, ele vem de lá. Deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia. É importante notar o seguinte: o pecado aqui é apresentado em torno dos santos e não nos santos, tá? Tem que fazer a diferença. Aqui o pecado é apresentado em torno, ao redor, e não nos santos. Agora o pecado está em torno dos salvos e não dentro deles. O pecado, o mundo, o diabo e as tentações estão do lado de fora do salvo. A nova criatura tem poder para se desembaraçar dessas situações criadas pelo diabo e pelo pecado. A luta é grande, eu admito, é grande, as contradições são muitas e o inimigo não dá trégua, mas temos vitória, porque Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Seja qual for o adversário que tivermos de enfrentar, diante do poderoso Senhor que está em nós e é a nossa vida e também vitória, tal adversário é impotente. Eu creio assim. O pecado e o diabo, com as suas tentações, estão do lado de fora, e Cristo é a nossa vida, está do lado de dentro. Então, quero ver derrotar Cristo, que é a nossa vida, né? Nisto é que consiste a segurança de um crente em Jesus, de um cristão em Jesus, de um nascido de novo, né? Deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia. Está vendo? Não é deixar aquele pecado que já mora em nós, não.
Não tem como deixar o pecado que mora em nós, que habita em nós. Este pecado tem que morrer em Cristo Jesus. O pecado que está em nós, temos que vê-lo morto em Cristo Jesus. Mas o pecado que está ao nosso redor, nós podemos deixá-lo, podemos fugir, cair fora. Não temos que brincar com o pecado. Se você gosta de brincar com o pecado, não brinque não. Não brinque com o pecado, em ocasião nenhuma. Aqui diz: deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia, olhando para Jesus. Aqui está uma coisa maravilhosa. A gente deixa o pecado olhando para Jesus, autor e consumador da fé, olhando para Jesus, aquele que na cruz nos atraiu para si e nos fez morrer com ele para o pecado. E ao ser ressuscitado pelo Espírito do Pai, nos ressuscitou juntamente com ele, tornando-se a nossa vida e nos fazendo assentar com ele nas regiões celestiais. É preciso olhar para Jesus, porque em Jesus está a providência de Deus para nós. Se você conhece a revelação de Cristo no seu interior, então não me venha com conversa mole que não dá para deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Não venha com conversa mole. Se Cristo está revelado no seu interior, a sua vitória está garantida sobre o pecado. O que Deus requer de cada um é crer na suficiência de Cristo. Precisamos crer na suficiência de Cristo, tá? Você sabia que a maior manifestação do pecado é a negação da suficiência de Cristo? Quando uma pessoa está negando a suficiência de Cristo, está também exibindo a sua maior manifestação pecaminosa. Crer que ele pode fazer 99% é negar 100% da sua suficiência. Cristo faz tudo e pode fazer tudo. Que Deus nos dê graça para crer na suficiência de Cristo e da sua palavra infalível. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, quando eu leio este texto, todas as vezes que medito neste texto, minha vontade é sair pulando, correndo e gritando de alegria, porque aqui tem algo muito grande, muito grande. Não dá para ler isto aqui e não mexer com a gente. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não poderia haver boa nova melhor e mais libertadora do que esta. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nenhuma. Vejam, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, o que é importante aqui? O importante aqui está em Cristo. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, precisamos estar em Cristo. Poderás viver sem o embaraço do pecado, sem culpa, sem fobias e sem os pesos terríveis da religião. Onde não há condenação, o medo se vai de nós. Lógico, Deus, o próprio Deus está dizendo para mim que eu não tenho mais nenhuma condenação. Agora eu vou ouvir o diabo? Eu vou agora ficar ouvindo o diabo? Os demônios, os homens pecadores, os religiosos,
encardidos, querendo colocar culpa em mim. Dane-se todos vocês, porque eu não tenho nenhuma condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. E onde não há condenação, o medo se vai de nós, o diabo perde o seu poder sobre nós, o pecado não exerce mais domínio sobre nós, a paz imperturbável. Não tem nada melhor, não tem nada melhor, não tem nada maior do que isto. É incomparável, é incomparável. Voltando lá para Romanos, capítulo 6, o versículo 13, o último texto desta meditação. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nem ofereçais, porque agora está falando da nova criatura, do regenerado, daquele que passou pela cruz, que o velho homem ficou lá, que agora é um ressurreto em Cristo. Não só ressurreto em Cristo, mas o ressurreto, o Cristo ressurreto está nele, vivendo sua vida justa, santa e frutífera. Então aqui diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Porque tem um pessoal que diz, não, o nosso corpo, e fica falando do corpo. Sim, o nosso corpo é abatido, é frágil, é cansado, é fraco mesmo. Só que a vida de Cristo garante vitória, irmãos. Garante vitória, porque aqui está escrito: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo. Não é alma aqui não é espírito aqui não, por favor, entenda, é o corpo de vocês. Esse corpo abatido aí, o corpo. Os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Sem a nossa morte com Cristo, não podemos oferecer-nos ressurretos a Deus. A condição para oferecer-nos a Deus é a condição ressurreta. Se você não está na condição ressurreta, você pode estar se apresentando aos homens, se oferecendo aos homens, mas a Deus não. Porque a condição para se oferecer a Deus é a condição ressurreta. Morremos com Cristo e com Ele também ressuscitamos e estamos na condição ressurreta que a palavra de Deus está mostrando. Perdemos a nossa vida pecadora na cruz, ganhamos a vida de Cristo pela nossa ressurreição com Ele. Não se trata de oferendas, como é comum na religião, mas oferecer-nos a Deus ressurretos dentre os mortos. Aqui está sendo oferecido não algo imundo, sujo e impuro, como o velho homem, não, mas algo santo, limpo e puro. Porque se é para oferecer a Deus, tem que ser santo, limpo e puro, né? Não se oferece no altar do Senhor o imundo do velho homem, o porcalhão do velho homem não é oferecido ao altar do Senhor. Não se oferece no altar do Senhor miolo de tripa, tá? Não se oferece no altar do Senhor a imundície do pecado. O velho homem com a sua imundície,
ou imundície tem que ficar na cruz. Vejam, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. Esta é a ordem da obra de Deus em nós. E aqui está sendo oferecido espírito, alma e corpo. O ressurreto aqui oferecido é o ressurreto com tudo que ele é, espírito, alma e corpo. Quando Cristo vive em nós, nenhuma parte do nosso corpo será instrumento do mal, usada para pecar, porque há em nós uma morte operando, a morte de Cristo, uma morte operando e uma vida se manifestando. Morremos, ressuscitamos e Cristo é a nossa vida. Agora, desejamos oferecer-nos a Deus. Desejamos ser usados por Deus para o que Ele quiser. Porque tem gente que eu quero ser usado por Deus para fazer isso, fazer aquilo. Não. Eu quero ser usado por Deus para quê? Sei lá, para o que o Senhor quiser. Para o que o Senhor quiser. Cristo em nós, usando o nosso corpo, abatido, frágil, fraco, como instrumento de justiça e não de pecado. Tem muita gente que não quer ser liberta do velho homem, por isso não consegue vencer o pecado. Tem muito crente, não consegue vencer o pecado, não tem jeito. Por que será? Porque ele não quer ser livre do velho homem, ou por ignorância, sei lá por quê, Então, creia sua morte com Cristo e fique livre do seu velho homem e também da prática do pecado. Que maravilha, coisa gostosa, Creia sua morte com Cristo, ressurreição em Cristo, e fique livre do velho homem e também da prática do pecado.